Y a todos ustedes quiero dar las bienvenidas a Roma, en particularmente a nuestra sede de la FAO. Yo creo que todos se dan cuenta de la importancia que va ganando ese foro del comité ampliado, la importancia política que se ha convertido el CFS. Yo tengo repetido todas las veces que me dan la oportunidad que el mundo avanzó mucho en la globalización, sobre todo financiera, pero no avanzó en nada casi en los mecanismos de gobernanza de esa globalización, sobre todo los instrumentos de regulación de esa nueva situación global que vivimos. Y hoy día estamos conscientes que no se alcanza la seguridad alimentaria en un país. El año pasado, en esa misma época, estábamos aquí muy preocupados con otro repunte de los precios de alimentos por consecuencia de una seca en el Estados Unidos que afectaba la cosecha de maíz. Un producto en un país pone en amenaza la seguridad alimentaria de todo el mundo. Eso es lo que se ve cada vez con más frecuencia. Todavía no hay casi mecanismos de gobernanza global en la seguridad alimentaria. Quizá el único mecanismo de gobernanza global en esos momentos es el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. No hay otro espacio que se juntan los países, el sector privado y la sociedad civil para reflejar sus preocupaciones con el tema de la seguridad alimentaria en el mundo. Solo eso creo que justifica la importancia de que se reúna ese comité y justifica la importancia de tener la sociedad civil y el sector privado lado a lado con los países discutiendo el tema de la seguridad alimentaria. Pero yo añadiría a eso también los resultados que han logrado ustedes hasta ahora, y quiero destacar, a mi juicio, las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de seguridad alimentaria. Creo que ese ha sido el gran logro y que ha abierto camino para discutir la responsabilidad de los investimentos en el sector agropecuario, que es un tema abierto a la discusión hoy día en vuestra agenda. Quiero llamar la atención para eso, porque para mí ese es el gran valor añadido por ustedes, generar consensos. Eso me parece que da el carácter político a ese foro y un valor único a lo que están haciendo. Vou tomar a chance de poder falar um pouco em português. Quase nunca posso fazer isso aqui nessa casa. E quero começar contando uma coisa que aprendi com o presidente Lula, mas antes dele ser presidente. Antes dele ser presidente, ele era
um sindicalista, foi presidente do sindicato dos metalúrgicos e foi fundador da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Eu o conheci nessa época, e trabalhamos juntos. Eu trabalhava nessa época como assessor do Sindicato de Trabalhadores Boias Frias, trabalhadores volantes, no estado de São Paulo. E ele chamava a atenção para uma coisa muito interessante, que ele tinha visto sindicato de tudo na vida. Qualquer agrupamento faz um sindicato, mas ele nunca tinha visto um sindicato de famintos. E essa é uma característica muito importante. Os que têm fome não falam. Alguém precisa falar por eles. Os que têm fome não estão organizados. Alguém precisa organizar por eles. E esse é o segundo grande papel que eu vejo aqui em vocês. Vocês são a voz dos que têm fome. Vocês são a voz dos mais excluídos. E esse é um papel muito importante que tem esse fórum aqui, de não deixar calar essa voz, de falar alto, de se fazer ouvir. E só fazem isso quando vocês estão juntos. Sozinhos, cada um na sua organização, por mais alto que grite, não tem a altura que nós necessitamos elevar essa voz para chamar a atenção de um mundo globalizado. Esse é o fórum que vocês conseguiram criar para elevar a voz dos famintos e dos excluídos. E eu quero agregar uma terceira importância que vejo única nesse fórum, que nós sabemos valorizar isso quando falamos do meio ambiente, da ecologia, da natureza, mas que muitas vezes, quando nos juntamos, esquecemos desse valor, que é a diversidade. Pensar diferente não é mal, é muito bom. Nos obriga a escutar, nos obriga a valorizar desde um outro ponto de vista. Porque quem acha que só tem os seus valores, vai por um caminho bastante complicado, que é o caminho do autoritarismo, que é o caminho da exclusão. Então me preocupa muito quando eu vejo uma luta política se degenerar numa luta pessoal. Um querendo excluir o outro. O que vocês têm aqui de muito importante, que precisam aprender a valorizar, é essa possibilidade de encontrar espaço para todos. Que essa é a prática da inclusão social do mundo que nós queremos no futuro. Encontrar espaço para que todos possam sentar-se nesse comitê de representação da sociedade civil. Não vai ser fácil, dado que sempre há um limite dos recursos disponíveis, nesse caso, o número de cadeiras aqui presentes. Mas encontrar espaço para que todos se sintam representados e que possam unir-se nessa voz é um terceiro valor que creio que vocês não devem deixar perder. Let me turn to English to finish. I was thinking that Ambassador Yaya will not forgive me if I don't say a few words in English.
I want to stress also a last point, that is that you are not only the voice, you are also a mechanism of decision-making that could establish regulatory frameworks and technical background for many and many decisions that will be taken in other political forums. So it's very important to follow what Yaya just asked you. Don't lose the focus. Remember that you need to get to results. We are waiting for your decisions, but we cannot wait forever. Hungry people are always in a hurry. We don't know how long they will survive. You cannot take years to take a decision. You need to find mechanisms to speed the process of consensus building. That's your challenge. That's what the world is looking for you, waiting for this principle of responsible investment before all the land is grabbed around the world. It's your responsibility to come with proposals for that. I would like to conclude thanking each of one for your time, for your commitment, for your attention to be here on a Saturday in Rome to discuss those issues. And I would like to wish you a fruitful and productive work during the next week. Thank you very much.